Agora, falando em impactos aqui para o Brasil, acho que a questão da eleição argentina é mais próxima aqui na América do Sul, enfim, né? E daí eu estava lendo que a eleição acontece, então, agora em 27 de outubro, está próximo, agora nos próximos meses, né? E algumas primeiras pesquisas de intenção de voto mostram um cenário bastante polarizado lá na Argentina. Então, a chapa à frente de todas, que é composta por Alberto Fernandes e a vice, que é a Cristina Kirchner, está em primeiro lugar, com 45% das intenções. Em segundo lugar, com 43%, aparece, então, o governista Macri, que é do Juntos pela Mudança. Falam que o debate lá durante essa eleição vai ser muito em torno da economia e da legalização do aborto, que a Argentina passou por esse processo de discussão sobre a legalização do aborto, não passou, enfim, né, mas continua sendo debatido. Como a gente pode analisar nesse momento a eleição na Argentina? Vamos, você que é de lá. Perfeito. Então, veja, em primeiro lugar, a eleição vai ser em 27 de outubro, né? Sim. Tem um segundo turno no dia 24 de novembro, se for preciso, né? Mas antes disso tem uma eleição que eles chamam as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, né? Que são as eleições obrigatórias. Então, ou seja, em princípio, todo mundo deveria ir votar nessas eleições, né? E essas eleições, em princípio, serviriam para escolher o candidato dentro de cada partido, se tivesse 2 ou 3 chapas, né? Mas como em realidade tanto o Frente de Todas como Juntos pela Mudança só tem um candidato, no fim isso vai ser uma espécie de grande pesquisa de opinião, né? Sim, sim. Que vai ser agora, daqui a 2 semanas, dia 11 de agosto. Sim. Né? Então isso aí vai ser realmente o sinal, né, de como que está a opinião das pessoas, né? Quase uma prévia das eleições. É uma prévia das eleições, assim, é muito curioso, porque, digamos, era teoricamente uma coisa para escolher entre chapas, né? Só que, como tem só uma chapa em cada um dos grandes partidos, né? Então, digamos, acaba sendo só uma pesquisa de opinião. Tá? E acontece no mesmo dia dos dois. Não, todas as pessoas têm que ir votar. Sim. E as pessoas escolhem, digamos, não, quero votar no candidato, ou seja, do partido X, quero votar no candidato do partido Y. Tá? Mas, então, isso vai ser uma espécie de grande prévia das eleições. Então, já, que inclusive pode afetar, porque, por exemplo, estão dizendo, que acho bastante razoável, uma questão importante na Argentina, que os argentinos são obsessionados pelo dólar, né? É como fica o preço, como fica o dólar, o câmbio. Tá? Então, estão dizendo que se a vantagem do Alberto Fernandes sobre o Macri for muito grande, isso pode disparar o dólar, tá? E enfraquecer ainda mais a posição do Macri. Tá? Se a distância for pequena, curiosamente isso reforça, mantém o dólar e reforça a posição do Macri. Tá? Então, realmente essas primeiras eleições, né, vão ser um grande termômetro para o que vem lá na frente em outubro e em novembro. Claro. Né? Agora, Igor, Bolsonaro já se mostrou bastante próximo do governo Macri, né? O que representa essas eleições, se por acaso a chapa que tem Cristina Kirchner como vice levar as eleições no país vizinho? Essa eleição na Argentina, ela tem uma dimensão, uma importância que vai muito além do quadro político específico daquele país. Né? Ela tem um alcance para toda a América Latina, especialmente para a América do Sul. Né? Vamos lembrar que a Argentina deu início à onda, digamos assim, né, de governos de direita na região. Né? Dos países da América Latina que tinham governos progressistas, a Argentina foi o primeiro a mudar de rumo, né? E o único, até hoje, o único na América do Sul, onde a mudança em direção à direita se deu pelas urnas. No Brasil nós tivemos um golpe, no Paraguai houve também um golpe, né? No Equador teve um presidente que virou a casaca, que foi eleito pela esquerda e depois se passou para a direita. Na Argentina foi um resultado pelas urnas, que agora, né, vai passar pela primeira vez, né, pelo teste das urnas em eleições presidenciais. Né? Macri está no primeiro mandato.
Está completando o primeiro mandato, tá. que grande parte dos argentinos espera que seja o único. Sim. Né? E então, quer dizer, o resultado da eleição na Argentina, né, vai ter uma importância para toda a América do Sul, porque vai dizer se essa onda de direita tem fôlego, né, para ir além da mudança, da retirada dos governos de esquerda, ou se o fôlego é muito curto. Quer dizer, se eles têm condição de apresentar uma alternativa, né, de longo prazo para esses países ou não. E é interessante o que você disse, né, que são eleições polarizadas, né, porque tem todo um discurso que acabou-se o ciclo de governos progressistas, né? Agora a onda vai em direção à direita, né? Agora, se tivesse acabado o ciclo progressista, a Cristina Kirchner, que é a própria expressão do progressismo, né, na Argentina, ela não teria o protagonismo que está tendo agora. Né? Quer dizer, então, o kirchnerismo, que foi derrotado nas urnas em 2015, chega às eleições, né, de 2019 à frente nas pesquisas, não se sabe exatamente qual é o grau, né, de probabilidade que eles têm de ganhar as eleições, mas num cenário político na Argentina mais polarizado do que as eleições passadas de 2015. Ou você está com o campo kirchnerista, ou está com o campo da direita neoliberal, que se identifica no Brasil, claro, com o Bolsonaro, né, que é a tentativa de reeleição do Macri. Né? Então, a vida política na Argentina, né, ela continua polarizada em torno da figura dos Kirchner, né, da Cristina Kirchner. O Néstor Kirchner faleceu, né, já 4 anos, né, depois da ascensão da direita ao governo. Isso é muito interessante. Sim. É interessante porque os historiadores falam que a história é cíclica, né? Então, assim, alguns anos de governo de direita, depois vem governo de esquerda, só que esses anos de governo eram vários anos, né? Então, 20 anos ali, depois mais 20 anos. Agora, esse governo do Macri, se houver uma transição de volta para um governo progressista de esquerda, vai se mostrar que os tempos estão se encurtando. E daí no Brasil isso também pode se refletir na eleição de 2022. A gente pode fazer essa leitura de que os tempos estão se encurtando de transformação, de mudança de governo de direita para de esquerda? Sim, qualquer resultado na Argentina vai ser uma referência para nós, né? Olhando pelo outro lado, quer dizer, se ganha o Alberto Fernandes, né? A Cristina Kirchner é candidata a vice do Fernandes. Ela poderia ser candidata a presidenta, mas ela preferiu ser vice e colocar como cabeça de chapa, como candidato a presidente, uma figura mais moderada, né? Que abre espaço no centro do espectro político, né, e permite o reagrupamento de forças peronistas que estavam dispersas. Né? Se acontecer essa vitória do Fernandes, ela vai ser uma referência para a esquerda brasileira, para o PT, para outros partidos, né, de como que devemos formatar, desenhar uma alternativa ao Bolsonaro. Né? 2002 hoje parece muito distante, né? As coisas acontecem muito depressa, mas é o horizonte eleitoral que nós temos. Claro. Né? Agora, Ramon, quando a Kirchner assumiu a como vice nessa chapa, muita gente comparou com o processo que aconteceu aqui, em que o ex-presidente Lula foi inviabilizado, a candidatura do ex-presidente Lula foi inviabilizada. E lá ela também sofre uma certa perseguição, né? Dá para a gente comparar esses dois personagens políticos? Sim, então, acho que o Lula e a Cristina Kirchner são os melhores exemplos daquilo que a gente chama de lawfare, né? Ou seja, perseguição política através de mecanismos do judiciário, né? Sim. Então, inclusive é muito, acho, simbólico, né? Que faz pouco, acho que foi semana passada, retrasada, o Alberto Fernandes veio visitar o Lula, né? Sim. É dizer, veja, nós sabemos também qual que é a situação que você está atravessando, pensa, na Argentina, por essas questões jurídicas, né? A Cristina consegue não ser presa, certo? Mas ela tem 7 pedidos de prisão preventiva, tá? Que não são implementados porque ela, sendo senadora, tem imunidade parlamentar, né? Então, ela só poderia sair, só seria presa se
se o Senado, tá, tirar as imunidades parlamentares dela, mas tem um entendimento que, digamos, enquanto não tiver um julgamento em segunda instância, o Senado vai manter a Cristina lá dentro. Sim, tá? claro. Mas, então, essencialmente, acho que tem um grande paralelismo, né? Porque tanto a Cristina quanto o Lula certamente são os maiores exemplos de lawfare, certo? Ou seja, aqui não estou discutindo que eles possam ter cometido alguma coisa errada, tá? Sim. O que estou discutindo é que tem claramente uma campanha, tá? Tentando acusar de coisas, digamos, muitas delas insensatas, né? Sim. Mas com o objetivo de inviabilizar politicamente duas lideranças da maior importância na América Latina. Sim. Agora, Igor, foi uma estratégia interessante ela assumir como vice nessa chapa, porque se de fato acontece alguma coisa, já tem ali o candidato a presidente que ela está alavancando essa candidatura, né? Que foi diferente do que aconteceu com o ex-presidente Lula, que ele era o cabeça de chapa e daí quando foi inviabilizada a candidatura dele, Haddad apareceu, mas ele não era tão conhecido no resto do país. É um pouco isso que essa é um pouco da estratégia que ela está usando lá na Argentina? Tem aí uma diferença em relação Argentina com o Brasil, é que a Cristina, ela está, a princípio, estava habilitada a se candidatar a presidente. Sim. Né? Enquanto que no Brasil o Lula foi inviabilizado por mecanismos de perseguição jurídica. Né? Então, essa é a diferença. Né? Então, nesse sentido, ela poderia se candidatar a presidenta, mas ela preferiu se candidatar a vice por uma questão política, né? Pela necessidade que ela sente, né, de ampliar a sua base de apoio, né? Por exemplo, nessa eleição agora da Argentina, ela tem do lado dela uma figura, que é o Sérgio Massa, que é um peronista. O peronismo é muito amplo, tem peronismo na Argentina para todos os gostos, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, tem de tudo. Então, era um peronista mais no centro, do centro-direita, quase, no espectro político argentino, que na eleição passada ele concorreu contra o candidato da Cristina, né? Perdeu, né? Ficou, creio que, em terceiro lugar, e agora ele está apoiando a dobradinha, né? Alberto Fernandes, Cristina Kirchner. Então, quer dizer, houve uma recomposição do campo da esquerda, né? Que fortalece muito, né? Essa candidatura do Frente de Todos, né? Na Argentina. Então, o objetivo foi muito mais político e, sem dúvida, foi uma cartada muito inteligente, né? Que dá uma chance, um favoritismo quase, né, a essa alternativa, né, progressista, né, nas eleições argentinas. Sim. Posso só complementando uma coisa curiosa, né? O Alberto Fernandes tinha sido o chefe de gabinete na época do Néstor Kirchner, mas em 2008 ele se afastou e saiu bastante brigado, especialmente com a Cristina, né? Então, digamos, em realidade, durante esses anos, né, ele participou de partidos políticos que concorreram, o sea, outros partidos peronistas que concorreram contra a Cristina e seus candidatos, tá? Mas agora, vendo o tamanho do desastre do governo Macri, né, voltaram a conversar. Ele começou meio como chefe de campanha da Cristina, né? E aí depois a Cristina sugeriu, não, vamos tentar fazer uma coisa que seja mais abrangente e tal. A Cristina tem muita popularidade, mas também tem rejeição. Então, vai você de presidente, eu fico de vice, né? Mas então, eles voltaram a trabalhar juntos depois de um período de 8 ou 9 anos em que estiveram politicamente, não só pessoalmente afastados, sem se conversarem. Tá? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.